Com relação ao segundo período, que é um período muito importante, muitas mulheres vivem, e aí, gente, pode colocar aqui a sua dúvida, porque eu vou falar de gravidez, de pós-parto, de menopausa e de pós-menopausa, mas o segundo grande momento da mulher é o momento da gestação, o momento em que vocês engravidam. E aí, é claro que a gente precisa considerar o quanto que de fatores emocionais estão envolvidos, de quanto de expectativas são criadas, do quanto que o mundo, de certa forma, espera reações pré-determinadas da mulher nesse mundo que ainda não é tão igualitário, né? Então, a gente também tem uma série de demandas que são geradas para a mulher e isso acaba não sendo muito diferente para a mulher quando ela engravida, e às vezes até mais, né? Porque se exigem coisas que talvez a gente precisasse realmente rever, né? O posicionamento com relação a esse estado de saúde, né? Que é muito, muito necessário que a gente tenha um olhar diferenciado, né? Mas assim, na gestação, o que eu acho que é muito interessante que a gente consiga discutir é que a gente também tem um nível de progesterona mais aumentado na gestação, porque a progesterona acaba sendo um hormônio fundamental para a manutenção da gestação saudável, né? E a progesterona, como eu falei, que acontece no aumento também dela na segunda fase do ciclo menstrual, a gente tem a elevação da progesterona e a sensação de fadiga e de cansaço que muitas vezes vem com ela. Só que assim, nem tudo está perdido, né? Porque da mesma forma, a progesterona, quando ela aumenta, ela ativa o centro respiratório. E eu vou falar disso por quê? Porque o nível de progesterona aumentado na gravidez e também, né, na segunda metade do ciclo menstrual após a ovulação é interessante porque nesse momento a gente acaba diminuindo as chances das mulheres terem, por exemplo, ronco e apneia. Elas diminuem um pouco as chances de ter apneia. Porque a gente sabe que na gestação uma questão muito importante é que se aumenta os riscos de distúrbios do sono de uma forma geral. Então, assim, mulheres gestantes vão ter mais sono fragmentado, vão ter mais sono superficial, e a gente reconhece isso por quê? Porque, principalmente depois da 22ª semana, em que a gente vai chamar de ciclo perinatal, né, ou seja, fase perinatal, o sono piora muito depois da 22ª semana de gestação, tá? E aí, quando a gente tem esse período aí depois das 22 semanas de gestação, a gente já tem também o aumento do volume uterino por conta do feto, né, por conta do bebê. A gente tem uma elevação diafragmática com menor expansão pulmonar progressiva, né? As mulheres começam também a se queixar à medida que vai avançando, aí, principalmente no último trimestre, de uma sensação de desconforto, de falta de ar, né? De respiração que não completa, porque o diafragma está bem aqui em cima, então isso também atrapalha o sono. E aí, uma saída bem legal é pedir para que as mulheres durmam sempre de lado esquerdo, né? Então, por quê? Porque aumenta o fluxo sanguíneo dos grandes vasos, aumenta a circulação, né, sanguínea, inclusive para o bebê. Então, é muito legal a gente tentar orientar, por exemplo, uma coisa bastante simples, que é a postura dessa gestante. E o que eu acho que é muito importante, que além dessa maior chance de ter distúrbios do sono na gestação, então elas vão ter mais insônia, elas vão ter mais apneia do sono e ronco. Quem nunca atendeu, né, ou uma de vocês que já esteve grávida, não percebeu, caramba, eu tô roncando pra caramba, eu não roncava antes da gestação e agora eu tô roncando. Por quê? Porque você tem, de certa forma, o aumento do volume sanguíneo, uma redistribuição desse volume sanguíneo quando vocês deitam, isso acaba aumentando o fluxo sanguíneo para essa região e engurgitando mais essa região e favorecendo o ronco e a apneia. A própria pressão diafragmática e alteração de toda a via aérea com ganho de peso, que acaba sendo quase que automático, né, na maioria das gestantes, também reduz o espaço e a coluna aérea, favorecendo a obstrução da via aérea quando essa gestante deita e dorme. O colapso da via aérea acaba acontecendo mais frequentemente nas gestantes do que nas mulheres não gestantes. Então, a gente sabe que a apneia do sono, ronco, insônia, síndrome da perna inquieta, muitas mulheres têm como uma grande queixa um nervoso na perna, um incômodo na perna, que é justamente aliviado por movimento da perna quando está, né, antes de dormir, que faz com que essa agonia nas pernas tenha um favorecimento para não conseguir pegar no sono,
E parece até uma insônia inicial, mas por causa dessa sensação, dessa agonia, desse nervoso nas pernas que muitas gestantes têm. Por quê? A gestação é um fator de risco para distúrbio motor do sono, que é a perna inquieta, tá? Então é um outro distúrbio mais comum nas gestantes. A gente tem que lembrar disso. Então, assim, o que a gente sabe é que, por conta da gestação, a gente vai ter realmente mais distúrbios do sono. E é claro que as mulheres grávidas, elas também vão experimentar mais xixi à noite. Então, assim, por conta da própria pressão intravesical e da redução da capacidade da bexiga de aguentar mais xixi, as mulheres acabam acordando mais à noite, fragmentando mais o sono. E aí, imagina assim, se essa gestante, né, se essa mulher nessa fase acaba tendo pensamentos intrusivos, angústia, preocupações, ruminações, questões relacionadas a medos, a frustrações, a crenças prévias, essa mulher que acorda para fazer xixi à noite, quando ela volta para a cama para dormir, ela acaba não conseguindo voltar a dormir. E aí é muito esse perfil da insônia de algumas pessoas, de algumas mulheres gestantes que geralmente estão nesse lugar, né, de ansiedade, de preocupações, né, de pré-ocupação. Então isso acaba relacionando muito a presença da gestação com... O John tá reclamando aqui, deve estar chegando alguém em casa. E aí fica nesse movimento, né, da gestação com a relação hormonal que esse estado acaba oferecendo também e todo o impacto na qualidade do sono que faz com que as gestantes realmente sofram mais de distúrbios do sono e de sono de má qualidade. Então, mesmo quando não tem um distúrbio do sono, ronco, apneia, perna inquieta, um distúrbio maior, insônia, essas mulheres acabam, pela própria condição física, tendo menor condição, por exemplo, de dormir adequadamente. E aí por isso que a gente sempre sugere, coloca travesseiro entre as pernas, coloca travesseiro para apoiar a barriga lateralmente, né? Quando você escolhe dormir de lado, sobre o decúbito lateral esquerdo, né? De lado esquerdo, que é a melhor posição para o seu bebê e para você. Então, na gestação, a gente acaba obedecendo e tendo algumas sugestões, algumas regras como essas que eu estou colocando aqui para vocês, que vai favorecer muito o seu sono à noite. Então, é bem legal que vocês não deixem de fazer isso enquanto gestantes, tá?